Léo Rodrigues tem mais detalhes ao vivo aqui no Cidade Alerta Bahia. Léo Rodrigues, é com você. Isso mesmo, Adelso. A delegacia foi implantada aqui no prédio da antiga DEAN, onde hoje funciona o Centro Policial de Cidadania e Diversidade, que tem outras especializadas, mas que inaugurou hoje essa delegacia de combate ao racismo e à intolerância religiosa. É bom a gente falar que esse é um crime cada vez mais comum. Só no ano passado foram 500 casos de racismo registrados na Bahia e 350 de intolerância religiosa. Para falar sobre a importância dessa delegacia, eu vou conversar com o titular da pasta, que é o delegado Ricardo Amorim. Para a gente explicar primeiro à população em casa o que muda com as denúncias, se há incentivo às denúncias quando se inaugura uma delegacia especializada como essa daqui. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Adelso. Bom, a criação da nossa delegacia especializada de combate ao racismo e intolerância religiosa causa uma grande mudança na forma como a gente investiga esse tipo de crime aqui em Salvador. Então, antes nós tínhamos as investigações realizadas em cada delegacia de bairro, na delegacia de Itapuã, na delegacia de Cajazeiras, e a partir de agora a gente vai ter um serviço especializado todo concentrado na nossa nova delegacia. Então, as pessoas vão ter a possibilidade de ter aqui no nosso centro um acolhimento. A gente tem um serviço de psicossocial, tem psicólogo, a gente tem assistente social, a gente tem a possibilidade de ter policiais treinados especificamente para atender esse tipo de crime. A gente vai ter também aqui um núcleo de cyberinvestigações para fazer investigação dos crimes que acontecem na internet. Cada vez mais a gente percebe que os crimes que acontecem na internet vêm ocorrendo porque as pessoas acham, né, que esses crimes passarão impune, porque às vezes as pessoas criam um perfil fake e cometem todo tipo de crime. Então a gente vai ter um núcleo específico para cuidar desses crimes que acontecem na internet. A gente vai ter um núcleo de diversidade para cuidar dos crimes de LGBTQIA, PN+, fobia, os crimes de homofobia e transfobia de forma geral, aqui também no nosso centro. Então é uma mudança para a população que vai causar aí uma mudança muito forte em como a gente combate o racismo aqui na nossa cidade. E a gente fala de racismo, a gente sabe que foi equiparado o crime de racismo com injúria racial, mas a injúria também pode ser denunciada aqui. Eu queria que você explicasse um pouco a diferença da injúria racial por o racismo e exemplos, né, de casos que podem ser denunciados aqui. Bom, a gente já tinha uma coordenação que vinha acompanhando todos os casos do nosso estado, então a gente já vinha recebendo muitos casos e analisando esses casos como vem acontecendo aqui na Bahia. Então, desde o começo de 2023, do dia 1º de janeiro de 2023, foi sancionada uma lei que a injúria racial passou a fazer parte da lei de racismo. Então, hoje nós temos o crime de injúria racial que tem uma pena de até 5 anos de reclusão, importante que quem está em casa saiba disso, pela gravidade desses crimes e como a pena é elevada. A injúria é aquele crime cometido contra uma pessoa e o racismo contra a coletividade. No caso da injúria, por exemplo, um xingamento, eu queria que o senhor desse alguns exemplos. Pronto, é importante a gente dar alguns exemplos que chegam geralmente nas nossas delegacias. Então, a gente tem um crime de injúria racial quando é direcionado por uma pessoa específica, geralmente são feitos através de xingamentos, muitas vezes através de pessoas que falam uma forma de brincadeira, que é o racismo recreativo, né? A pessoa faz uma piada em relação à cor da pessoa, em relação à orientação sexual da pessoa. Então, isso é uma injúria racial quando é direcionada para uma pessoa específica. Nós temos também outros crimes de racismo, são direcionados para uma coletividade. Por exemplo, uma pessoa que tem um restaurante diz que nesse restaurante não entram pessoas de determinada religião. Esse é um crime de racismo que é direcionado a toda uma comunidade religiosa. Quando uma pessoa, por exemplo, tem um elevador e diz que determinadas pessoas não podem adentrar esse elevador, são crimes também que atingem toda uma coletividade. Você acredita que a criação da delegacia especializada pode estimular o aumento do número de denúncias? Bom, a gente sabe que muitos dos crimes as pessoas não têm coragem de denunciar na delegacia, às vezes não sabem como fazer, às vezes não sabem como isso vai se desenrolar. Então, a partir do momento que a gente cria uma delegacia especializada aqui em Salvador, que combate especificamente esse tipo de crime, que tem policiais treinados para atender esse tipo de crime, a gente sabe que muitas pessoas que antes não tinham coragem de vir até a Polícia Civil vão se sentir encorajadas a buscar a justiça, a buscar o Estado para ter uma resposta satisfatória. Então, a nossa delegacia está aqui, é bom que as pessoas entendam e confiem que podem contar com a gente e possam vir até a gente para fazer esse tipo de registro. E é um funcionamento 24 horas. Importante dizer que a gente, com a criação do centro, que temos a delegacia dentro desse centro, nós temos delegados, investigadores e escrivães trabalhando aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Então, a partir de agora, nós teremos delegados que receberão esses casos de racismo, não só em horário administrativo, durante o funcionamento da DECRIM, mas todo o centro irá funcionar para receber esses casos de racismo e intolerância religiosa. Então, as situações, por exemplo, de apresentações de flagrante da Polícia Militar poderão ser direcionadas aqui para o centro, que serão recebidos por uma equipe especializada que vai tratar, validar esses casos, em casos de lavratura de auto de prisão em flagrante ou outros procedimentos, aqui no nosso Centro de Policial de Cidadania e Diversidade. Quando você fala de acolhimento, isso faz toda a diferença, porque tem, além dos policiais treinados, tem toda uma equipe treinada também para prestar o acolhimento e até mesmo intermediar talvez a necessidade de outros órgãos, de interferência de outros órgãos nos casos de racismo. Exato. As vítimas de racismo e intolerância religiosa muitas vezes chegam muito abaladas até a nossa delegacia, até o nosso serviço. Então, aqui, como a gente é um serviço especializado, a gente, além do serviço de investigação policial, de polícia judiciária, a gente tem um serviço de assistente social, um serviço de psicologia aqui no nosso centro também, que a gente pode atender essas vítimas que, quando estão muito abaladas, conseguem conversar com o psicólogo, com o assistente social, que também é possível fazer o direcionamento para outros órgãos, exemplo da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, porque muitas vezes a pessoa é vítima de um crime, mas tem outros fatos que devem ser tratados por outros órgãos. Então, a gente faz esse encaminhamento, às vezes a pessoa pode não ter onde ficar, e a gente faz esse cuidado completo para que a gente seja mais do que atendimento de polícia judiciária, polícia investigativa. A gente possa verdadeiramente acolher as pessoas que chegam até a gente. Quando surgiu a Delegacia da Mulher, os números de denúncias pipocaram. Isso provavelmente porque havia uma subnotificação. As pessoas, como a gente já falou, às vezes tinham vergonha ou medo de denunciar. Aqui na Bahia já foram registrados no ano passado 500 casos de racismo, 350 de intolerância religiosa, e isso representa, respectivamente, o aumento aí desses crimes de 11% e 9% em relação a 2023. Então, é possível também que os números cresçam assustadoramente. Bom, com a criação da DECRIM, da nossa nova delegacia, a expectativa realmente é que no ano de 2025 a gente tenha um crescimento no número de ocorrências, né? Isso para a gente vai ser um número extremamente positivo, porque é o sinal de que a população verdadeiramente está acreditando no nosso trabalho e está buscando cada vez mais justiça. A gente precisa orientar a população, informar a população, para que cada vez menos nós temos subnotificação, né? Situações que ocorram em que as pessoas não venham até a delegacia, e a existência de uma delegacia especializada é um motor que propulsiona as pessoas a virem até aqui e denunciar os casos que elas são vítimas. Tá, ok. Muito obrigada pela entrevista. Então, fica aí a delegacia funcionando aqui na antiga DEAN, Delegacia da Mulher, no Engenho Velho de Brotas. Funcionamento, Adelson, 24 horas. É com você. Valeu, Léo Rodrigues.